Fala amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui para vocês. E hoje vai ser uma baita aula, hein? Hoje a gente vai entrar em assuntos sérios aqui. Inclusive, eu gostaria de conclamar todos vocês que são cristãos, que são pessoas de oração, que entendem de intercessão, batalha espiritual, cura e libertação. Todos vocês que são de oração, eu gostaria que vocês me ajudassem em oração hoje. Porque hoje a gente vai entrar em assuntos contundentes e é um trabalho muito sério, né? Se você é uma pessoa que é cristã, conhece a palavra de Deus, você sabe que eu estou fazendo um trabalho sério aqui de tentar restaurar uma visão de batalha espiritual sobre a igreja brasileira e também trazer à luz aquilo que tem sido feito nos bastidores e que os cristãos que estão perdidos, anestesiados, né? Estão ali apáticos, que eles acordem, né? A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. É a nossa missão aqui, tentar restaurar os remanescentes aí dos últimos tempos. Então, é um assunto sério, né? É um trabalho sério, é um trabalho que exige, né, muita oração, exige muita intercessão. Eu tenho um grupo de intercessores ali que me ajudam em oração, mas se você é um intercessor, se você é uma pessoa firme na palavra de Deus, é um cristão que conhece a palavra, vive a palavra, sabe a importância da intercessão, da oração, da batalha, esteja em oração por isso, porque esse é o nosso trabalho, tá? Então, meus amigos, excepcionalmente hoje, eu vou começar com uma oração aqui, tá certo? Senhor Deus, nessa segunda-feira, Pai, dia 5 de maio de 2025, entramos na Tua presença aqui, primeiro agradecendo a Ti por tudo. Somos completamente dependentes de Ti, Pai. A Tua palavra nos garante que sem Ti nada podemos fazer, mas também a Tua palavra nos garante que em Ti somos mais do que vencedores. Por isso, nessa segunda-feira, Pai, venha com o Teu Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lava-nos com a água da Tua palavra, purifica-nos com o fogo do Teu Espírito, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente pela revelação da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nessa segunda-feira, venha nos guardar de todo mal. Nós decretamos aqui o cancelamento de qualquer obra contrária às nossas vidas. Nós decretamos o cancelamento de qualquer ataque espiritual. A Tua palavra diz: o que desligares na terra será desligado nos céus, e assim, tendo recebido poder ao crermos no nome de Jesus e sermos feitos filhos de Deus, assim como está lá no capítulo 1 do Evangelho de João, na condição de filhos de Deus que receberam o poder, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e eu decreto em nome de Jesus, com esse poder concedido a mim e a todos aqueles que creem no nome de Jesus, eu cancelo decretos contrários a essa live, à nossa vida, cancelo os decretos contrários aos cristãos, à obra de Deus, à palavra de Deus, ao Evangelho, a Jesus Cristo. Eu cancelo todo ataque espiritual, toda obra, Pai, contrária, feita em desfavor a nós, a nossa família, a nossa saúde, ao nosso trabalho. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor venha nos guardar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que nenhuma arma forjada contra nós possa prevalecer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim nos garante a Tua palavra, que diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. A Tua palavra também nos garante, ó Deus, que maldição sem causa não prospera. E a Tua palavra também garante que em Ti podemos todas as coisas, porque é o Senhor Jesus que nos fortalece. Por isso, nesse momento, reveste-nos com um manto de invisibilidade. Nós pedimos, ó Deus, torna-nos invisíveis aos olhos do inimigo, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa aula para que o conhecimento seja disseminado e a gente não caia naquele erro de Oséias 4:6 que diz: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Que através do Teu conhecimento nós possamos discernir o mundo espiritual, e quem ainda não é um homem ou uma mulher espiritual, eu te peço, Pai, visita cada um que está assistindo essa aula, em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos garante que o homem natural só entende as coisas naturais, mas o homem espiritual entende as coisas naturais e as espirituais, porém ninguém o entende, porque as coisas que ele faz só podem ser compreendidas espiritualmente. As coisas que o homem espiritual faz parecem loucura ao homem natural. Por isso, Pai, transforma-nos em homens e mulheres espirituais para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, porque nós aprendemos na Tua palavra
que Deus não enxerga a aparência, assim como o homem enxerga. Deus enxerga o coração. Ensina-nos, portanto, ó Pai, a enxergar com olhos espirituais, com aqueles mesmos olhos que Eliseu entregou e orou intercessoriamente a favor de Geazi, e ele viu o exército de Deus explicitamente com seus olhos. Assim nós te pedimos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, meus amigos. Eu falei para vocês que aconteceria algo muito sério no último sábado, e aconteceu, né? A gente fez um estudo profundo aqui, e a própria abertura, para quem tem 5 minutos de estudo sobre esoterismo e ocultismo, sabe que o negócio estava bem claro e explícito aos olhos daquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. A gente sabe que a Lady Gaga está lançando um álbum novo e uma turnê nova chamada Mayhem. E se você sabe o que significa Mayhem, você já sabe o que está sendo decretado, tá? Porque nós sabemos que esses shows não são apenas shows, são peças de teatro, são óperas, né, musicais. E essas óperas musicais, né, a palavra ópera significa obra. E a palavra ópera também é usada para o setor ritualístico, a área ritualística. Então, é uma obra, é uma ópera que está recheada de simbologias espirituais e lançando decretos sobre quem está assistindo e lançando decretos sobre o Brasil também, ok? Então, você precisa entender que o primeiro decreto que está sendo lançado, o decreto mais explícito que está sendo lançado, é o caos, né? A palavra mayhem significa caos em inglês. Então, está sendo lançado sobre o Brasil caos, está sendo lançado sobre o mundo caos, porque essa é uma tendência que a gente já está vendo, né? Se a gente não está cego para o que está acontecendo, a gente lembra que a revista Economist, que é de posse de famílias poderosíssimas que constroem a sociedade, a gente sabe que eles publicaram essa matéria recentemente, né? Presidente Donald, e eles decretando que o segundo governo do presidente Donald vai instaurar a era do caos, The Age of Chaos. E aí eu pergunto para você acha que é coincidência Lady Gaga estar lançando um álbum novo e uma turnê mundial global chamada Mayhem, que significa caos, e a Economist ter lançado uma capa que diz a Era do Caos? Eu tenho plena convicção que isso não é por acaso. Inclusive porque a Marina Abramović, aquela importante artista ocultista, ela já tinha dito que o presidente Donald era aquele que iria trazer o caos, ok? Era aquele agente do caos, e ela diz em várias entrevistas: presidente Donald é um mago da mais alta ordem, porque ele veio para instaurar o caos, para criar uma ordem nova. Assim como o nosso amigo Profeta Gui, que está falando aí que o projeto, né, esotérico é instaurar o caos para trazer uma ordem nova. Se você conecta o que Marina Abramović fala sobre o presidente Donald, dizendo que ele seria o agente do caos, por isso um mago da mais alta ordem, quando você lembra que quem treinou Lady Gaga foi a Marina Abramović, e quando você lembra que o show que ela está instaurando agora em 2025 se chama Mayhem, e ela fala não sobre a palavra Mayhem, mas ela fala sobre a palavra caos também, você vai perceber que o que está sendo decretado, lançado, profetizado, né, sobre o mundo é The Age of Chaos, The Age of Mayhem, ok? A era do caos, a era da confusão, a era da desordem. É isso que eles estão lançando sobre o mundo. E se as igrejas brasileiras não estivessem tão anestesiadas, se as igrejas brasileiras não estivessem tão apáticas, as igrejas brasileiras estariam fazendo uma campanha de oração para nós repreendermos em nome de Jesus esses decretos de caos sobre a nação brasileira e sobre o mundo, ok? O fato de, eu pelo menos não vi, eu posso estar errado, mas eu, Daniel, não vi uma mobilização. Das igrejas brasileiras tentando cancelar esses decretos de caos, ok? Agora, você fala assim, mas a igreja tem poder para cancelar decretos de caos? Tem, concedido pela palavra de Deus. O Evangelho de João, ele é muito maravilhoso e ele nos dá
Ele nos dá todo o passo a passo para você entender o tamanho do poder que você que crê em Jesus e recebe Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, o poder que você tem. Só com a primeira parte do primeiro capítulo do Evangelho de João, se você entende isso, você já percebe que nós temos poder para cancelar esses decretos. Vejam como é que começa o Evangelho de João. Começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus, em nome de Jesus. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todos os homens. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Presta atenção agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam Jesus, a luz, o Verbo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ok? O que a gente conclui disso? Todo mundo que recebe Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, todo aquele que crê no nome de Jesus, recebeu o poder de ser feito filhos de Deus. Esse poder de ser feito filhos de Deus nos torna reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o livro de Hebreus nos ensina. Portanto, nós temos poder para cancelar decretos como esses. Vamos aqui entender então. Se a igreja brasileira, preste atenção, se a igreja brasileira não estivesse tão apática, não estivesse tão anestesiada, não tivesse abandonado a sua visão de batalha, nós estaríamos neste exato momento, neste último final de semana, fazendo uma grande comoção nacional, cancelando esses decretos, orando da seguinte forma, tá? Era para as igrejas estarem orando assim: Senhor Jesus, entramos na Tua presença aqui, te agradecendo por tudo, muito obrigado pela Tua presença, Tu és o nosso único, exclusivo e Senhor e Salvador, reconhecemos a nossa dependência de Ti, por isso, nesse momento, escuta a nossa oração. Nós invocamos o Teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lava-nos com a água da Tua palavra, purifica-nos com o fogo do Teu Espírito, torna-nos dignos de entrar na Tua presença. E nesse momento, como servos e sacerdotes, entramos na Tua presença, decretando o cancelamento de todas essas palavras de caos lançadas sobre a nossa nação. Nós aqui na condição de reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, na condição de filhos de Deus, tendo recebido poder ao sermos feitos filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus, cancelamos decretos de caos. A Tua palavra diz que desligares na terra será desligada nos céus. Nós desligamos esse decreto de caos na terra e nos céus, e a Tua palavra também nos garante que aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Por isso nós cancelamos decretos de caos na terra e no céu, e nós ligamos decretos de bênção, de amor, de paz, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, de longanimidade, de benignidade e de bondade, e profetizamos, Pai, e ligamos no céu e na terra o fruto do Espírito, que são todos esses elementos que são reunidos pelo amor. Assim nós cancelamos esses decretos de caos e ligamos decretos de bênção em nome de Jesus. Amém. Era para a igreja brasileira estar fazendo isso. Será que eu vou ter que fazer isso sozinho? Será que a igreja brasileira está tão anestesiada, pensando em festinha, bobagem, dinheiro, somebody love, encontrinho, socialzinha? Desperta, ou tu que dormes. Cadê a igreja brasileira? Meu Deus, meu Deus. Será que eu vou ter que fazer isso sozinho? Eu nunca estou sozinho, porque mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Eu não estou sozinho. Mas, meus amigos, em momento desse, será que o Daniel Lopes vai ser o único que vai cancelar esses decretos? É claro que eu tenho uma equipe de pessoas orando junto comigo, e eu tenho anjos que andam junto comigo, não apenas me protegendo, mas me ajudando a decretar essas palavras, tá certo? Então,
eu tenho uma grande esperança que eu não vou fazer isso sozinho. Por que eu estou falando isso? Eu estou te chamando para me ajudar nesse trabalho, tá? Eu não estou querendo ser arrogante, será que eu vou ter que fazer sozinho? É o contrário, eu estou falando, socorro, preciso de ajuda, ok? Eu preciso de ajuda. A igreja brasileira precisa de ajuda, a igreja brasileira precisa acordar. Por favor, me ajudem nisso. Por favor, estejamos unidos nessa oração. E cristianismo, ninguém faz nada sozinho, nós somos corpo. Eu preciso do corpo caminhando comigo. Se você é corpo e gosta de ler a Bíblia e viver a Bíblia, e sabe que a Bíblia fala sobre trevas e luz, fala sobre o inimigo que cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade, sabe que o povo é destruído quando falta conhecimento, se você sabe que Satanás encontra vantagem sobre a igreja quando a igreja ignora os seus ardis, se você sabe que Jesus ali fez um trabalho muito difícil porque tinha uma opressão maligna muito grande, batalha espiritual ali, por isso que o apóstolo Paulo fala sobre as armas espirituais, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Se você tem um mínimo de conhecimento da Bíblia, você precisa estar junto comigo nessa parada. Independente de qual igreja você é, eu não estou preocupado com isso, mas se você é uma pessoa de oração, esteja em oração. Desperta tu que dormes, vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao derredor rugindo como leão procurando a quem tragar. O mal tá doido para destruir a igreja no Brasil e já está quase conseguindo. São poucas as igrejas que ainda têm esse, opa, estou acordada. Então, a minha oração hoje é, não me deixe fazer isso sozinho. Por favor, me ajude nisso. Pelo amor de Deus, ok? Não existe cavaleiro solitário no evangelho. A gente precisa estar unido em oração. Se você não acredita em inferno, demônio, ok, você é um saduceu. Os saduceus não acreditavam na ideia de inferno, nem de céu, nem de anjo, nem de demônio. O que Jesus diz para eles? Errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Se você é um saduceu, tudo bem, você está errando não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Ok, mas se você não é um saduceu, por favor, dedique um tempo a orar pelo seu país, dedique um tempo a orar pela sua igreja, dedique um tempo para cancelar esses decretos que estão sendo feitos, ok? Meus amigos, isso foi apenas a abertura, tá? Agora, voltando ao que foi feito, tá bom? Deus nos dá discernimento para entender as estratégias malignas. O homem espiritual entende as coisas naturais e as espirituais, mas ninguém entende o que ele está fazendo porque as coisas que ele faz só são compreendidas espiritualmente, ok? Então, meus amigos, observar, se orientar, decidir e agir. Nós vamos fazer isso agora. Observar, se orientar, decidir e agir. Como é que começa esse show da Lady Gaga? Ele começa com um espelho mágico. Aí você fala assim, Daniel, o que é espelho mágico? Então, a imagem que aparece no telão é essa imagem. Um espelho mágico, uma mulher vestida de vermelho, tá? O que significa isso? Se você não sabe o que é espelho mágico, você não tem noção do que está acontecendo. Por isso, a primeira etapa da nossa aula de hoje, e isso aqui é uma verdadeira aula, eu posso dizer que isso aqui é um curso de pós-doutorado em batalha espiritual, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nessa aula de hoje é pensar o que é um espelho mágico. Isso aqui é um espelho mágico? Se isso aqui é um espelho mágico, qual é a origem do espelho mágico e a sua finalidade, ok? O espelho mágico é um dos instrumentos aí mais fascinantes da magia, tá? Principalmente na tradição crowleyana, do Aleister Crowley. Ele é utilizado ali como uma ferramenta em prática de evocação, prática de visão espiritual, comunicação com entidades não físicas, tá? Então, o espelho mágico, que é um espelho que tem uma fabricação muito específica, ele vai muito além da sua aparência física, porque ele é um portal para o mundo espiritual, ok? Então, nessa parte da nossa aula de hoje, tá? Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre os detalhes da fabricação e os métodos de uso de um espelho mágico, tá? Com concentração na tradição crowleyana e as influências. Na alta magia, né, no pessoal que domina o planeta Terra, o espelho mágico é associado à clarividência, ele é associado à invocação espiritual e à exploração dos diversos planos astrais, tá? Ele funciona como um ponto focal para a mente do mago, permitindo que o mago consiga transcender os limites da percepção sensorial dos nossos 5 sentidos, visão, paladar, olfato, tato e audição, que ele consiga transcender os limites da percepção sensorial e acessar a percepção extrasensorial, ou seja, acessar realidades superiores.
Na tradição de Aleister Crowley, e a gente sabe que foi muito influenciada pela ordem hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, e pelos ensinos de Crowley em Telema, o espelho mágico, segundo essas ordens esotéricas, é uma ferramenta de autoconhecimento e de conexão com a vontade verdadeira, tá? Além de ser usado como prática de evocação de entidades do sistema enoquiano ou dos grimórios da Goécia, tá? Então, o espelho mágico, dentro da tradição esotérica, ele não é um objeto físico, ele tem intenção, ele é consagrado, ele tem energias que o transformam num elemento sagrado. E a superfície reflexiva de um espelho mágico, ela reflete a dualidade entre esses dois mundos, o material e o espiritual, funcionando como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o natural e o espiritual. Agora, como é que o espelho mágico é fabricado? O espelho mágico, ele é fabricado dentro de todo um processo ritualístico ali, com intenção e respeito às tradições esotéricas, tá? Primeira etapa da construção do espelho mágico é a escolha do material. Ele é feito de diferentes materiais, mas ele tem ali o vidro, tem um metal polido, mas na tradição crowleyana, os espelhos são de vidro vulcânico, tá? Obsidiana. Quem assistiu Game of Thrones lembra do Dragon Glass, né? Aquele vidro de dragão que permitia matar os White Walkers, né? É a obsidiana, é o vidro vulcânico. Então, na tradição de Aleister Crowley, os espelhos de obsidiana ou de vidro vulcânico, eles são valorizados pela sua associação com os conceitos de introspecção e energia telúrica, tá? Geralmente, nos trabalhos de Crowley e nos espelhos mágicos usados na linha crowleyana, os espelhos têm uma forma circular ou oval, tá? Ele não é um espelho quadrado. Aí eu te pergunto, alguma semelhança com o início do show? Tá? Ela não aparece dentro de um espelho quadrado. Nós estamos vendo um espelho circular ou oval. Por que Crowley escolhia assim? Para simbolizar a totalidade e a continuidade, tá? No grupo da magia de alto nível, né, o espelho, ele às vezes é montado numa moldura de madeira ou de metal, tá? E geralmente em volta desse espelho existem sigilos escritos. Existem encantamentos ali escritos nele. Eu tenho certeza que 90% de vocês que estão assistindo não sabem o que é sigilo. Não vai dar tempo da gente falar aqui, mas sigilo é um tipo de desenho que transforma um pensamento numa forma física, a forma pensamento, e lança uma realidade da mente para o mundo, ok? Conecta o mundo espiritual, tá? Então, geralmente, os espelhos mágicos têm nomes divinos, símbolos astrológicos ali em volta dele, tá? Agora, antes do espelho mágico ser usado, ele precisa ser purificado. Thiago Brito tá lembrando que espelho meu, existe mulher mais linda do que eu, lembra? A Disney já mostrava, né, o poder dos espelhos mágicos. Então, antes do espelho mágico ser usado, ele precisa ser purificado para retirar dele as influências energéticas, tá? Indesejadas. Isso pode ser feito com água lustral. O que é água lustral dentro desse contexto? Uma água consagrada com sal e determinadas ervas, com incenso, né, mirra, por exemplo, ou líbano, e o que eles chamam de ritual de banimento, ou ritual menor do pentagrama, usado tanto na Golden Dawn quanto por Crowley, tá? Então a purificação do espelho mágico é realizada no espaço consagrado, idealmente dentro de um círculo mágico, tá? E aí, quando esse espelho é feito dessa forma e consagrado, ele se transforma numa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual, tá? Então, na tradição de Crowley, isso vai envolver a invocação da vontade do mago, né? Frequentemente alinhada com o princípio de Telemann, que é faça o que tu queres, que essa é a lei. Então, o mago, ele pode consagrar o espelho a uma determinada divindade, a um planeta ou algum tipo de consciência espiritual. Né? Por exemplo, né, o espelho destinado a uma evocação de linha enoquiana, ele pode ser consagrado a nomes de anjos que são da linha do John Dee e do Edward Kelly, tá? Durante essa consagração, o espelho é ungido ali com óleos especiais, alguns óleos, por exemplo, de Abramelin, tá? Se você sabe, não vai dar tempo da gente explicar tudo, eu vou deixar algumas pontas soltas aqui que você vai ter que correr atrás depois.
E o espelho também é exposto a alguns incensos específicos, tá? E aí o espelho também ele recebe uma imantação energética. O que é isso? Ele é carregado com uma energia do mago através de... O que ele faz? Ele faz visualizações, ele faz cânticos, ele faz meditações. Presta atenção, o espelho é consagrado por meio de visualizações, meditações e cânticos. Encantamento significa cantar, cântico, música. Lady Gaga, ok? Na tradição do Crowley, o mago ele pode usar práticas, né, como, por exemplo, o ritual do hexagrama para alinhar o espelho com certas forças cósmicas, tá? Então, ele também precisa ser muito bem armazenado, o espelho mágico, tá? O espelho ele é envolto num pano de seda preto e guardado numa caixa forrada para ele ser protegido de energias externas diferentes. Ele nunca pode ser exposto a olhares de outras pessoas não iniciadas ou tocado por pessoas não iniciadas, tá? Então, na prática, para que serve o espelho mágico? Serve, por exemplo, para evidência, né? O mago vai entrar ali no estado meditativo, vai fazer o seu ritual lá de invocação, vai olhar para o espelho e vai permitir que a sua mente entre no estado de transe. E dali ele pode se comunicar com seres espirituais, tá? Fazer a sua invocação, a sua evocação, fazer uma exploração astral e por aí vai. Ou seja, o espelho mágico é um instrumento pelo qual o mago consegue acessar dimensões espirituais e se conectar com entidades espirituais. E aí, o que a gente pergunta? Depois que aparece o espelho mágico no show da Lady Gaga, ela se conecta com alguém, tá? Ela se conecta sim. E ela se conecta com uma entidade que é uma mulher de vermelho. E essa mulher de vermelho, ela coloca a Lady Gaga diante de um juramento, de um pacto, tá? E ela começa a fazer uma série de declarações, tá? Você pode ver que após a imagem do espelho vermelho, vai aparecer a entidade que estava sendo evocada, tá? Na verdade, essa figura em vermelho aqui não é a Lady Gaga, já é a Senhora do Caos, tá? A Senhora do Mayhem, tá? A gente vai entender isso já já. E aí, depois desse início, onde mostra o espelho, vai mostrar quem que aparece, tá? De um lado do palco tá a Lady Gaga, do outro lado tá a Mulher Escarlate, tá? Então, através do uso do espelho mágico, ela conseguiu acessar o mundo espiritual e ter contato com a Mulher Escarlate. E a Mulher Escarlate, que ela chama de Senhora do Caos, ela vai fazer uma declaração, um pacto com ela. Porque você pode ver que as duas estão com a mão em cima do coração fazendo essa declaração, tá? Assim como as pessoas fazem quando cantam o hino, já viu as pessoas cantando o hino nacional? Ouviram do Ipiranga, as margens plásticas, bota a mão no coração. Por quê? Está fazendo um juramento, está fazendo uma declaração, uma confissão de credo, uma confissão de lealdade. Nessa imagem aqui, eu vou mostrar de novo para vocês, as duas, a Mulher Escarlate e a Lady Gaga, estão com a mão no coração e elas estão fazendo um juramento. Agora, lembrem-se, quando a gente canta o hino à bandeira ou o hino nacional, a gente está fazendo um juramento de fidelidade ao nosso país e defender o nosso país. Agora, deixa eu te perguntar, qual é a punição para uma pessoa que trai o seu próprio país? Qual é uma punição para o traidor da pátria, né? Como é que é uma punição para alguém que trai a sua própria pátria? Qual que é? Diz aí para mim, que eu vou tomar uma água aqui. Lud já respondeu. Ou seja, esse juramento aqui é tão sério quanto um juramento à bandeira, ao país. Se você vira um traidor da pátria, você paga com a pena capital. E se você trai esse tipo de juramento aqui, o destino não é diferente também não, tá? Então, enquanto esse juramento é declarado, é importante pontuar, palavras em sangue são escritas no mural aqui, tá? Aparece uma mão escrevendo essas palavras em sangue e as palavras, a primeira palavra, por exemplo, que aparece escrita é a palavra mayhem, que é o caos, né? Então você tem uma superfície ou um espelho mágico e as palavras estão sendo escritas ali em vermelho. Você vê que é com sangue mesmo, porque é escrita com o dedo, não é escrita com uma caneta. Se você olha o detalhe do show, você vai ver isso, tá? Deixa eu fazer um zoom aqui e você vai ver, ó, nesse momento do juramento, a Lady Gaga está com a mão sobre o coração. E a Mulher Escarlate também está com a mão sobre o coração. É como se ela falasse, Lady Gaga,
Você me chamou através do espelho mágico e aqui estou. O que você quer? Ah, eu quero poder e quero fama. Ok, então você vai ter que repetir essa oração. Bota a mão no seu peito e repete comigo o seguinte, ok? Então é isso que está... Voltou, tá? Voltou aí, pessoal. Olha só. Quando uma pessoa recebe Jesus como seu salvador, ela faz um pacto. Ela faz um pacto com Jesus. O que ela fala? Ela levanta a mão, põe a mão no peito e fala: eu, Daniel, declaro que Jesus é o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Eu te peço a Deus, escreve meu nome no livro da vida para que eu e minha casa possamos servir a ti. Porque eu declaro publicamente aqui que eu creio que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra de Deus. Amém? Então é assim que a gente faz um pacto com Cristo. E é assim que se faz um pacto com outros seres. Bota a mãozinha. Então, o que o líder espiritual numa igreja, o pastor, ele fala? Ele fala, repita comigo essas palavras, ok? É assim que a gente fala. Ó, você quer receber Jesus como seu salvador? Quer fazer um pacto com Jesus? Sim. Aí, o que você fala? Você vira pro cara e fala, olha, repita o que eu digo. Então, nesse início do show, a Lady Gaga, ela não está falando sozinha, as duas estão falando ao mesmo tempo. A Lady Gaga e a Mulher Escarlate, tá? Então ela está repetindo uma declaração, um juramento, ok? E aí a grande pergunta que fica é, o que é esse juramento? Né? O que foi declarado, o que foi jurado? Agora, deixa eu falar um negócio para você. Isso tudo aqui é feito com rigor artístico de alto nível, tá? É um show, a parte teatral é de altíssimo nível, a parte musical é de altíssimo nível, a dança e a coreografia é de altíssimo nível, a música em si, né, a harmonia e a melodia, tudo, os acordes, né, a produção, tá? É uma produção de super alto nível. Então, é por isso que seduz muito também, porque é muito bem feito, ok? Então isso aqui, ao mesmo tempo, é uma arte e ao mesmo tempo é um ritual. Assim como a própria Marina Abramovic. Marina Abramovic, ao mesmo tempo, faz uma arte e faz um ritual. Já já a gente vai ver aqui, tá? Então, deixa eu só... Não, isso aqui é para depois, tá? O que é dito, tá? É o manifesto do caos, ok? Quando sai o espelho mágico e entra a Lady Gaga e a Mulher Escarlate, o texto diz o seguinte, as duas falando, uma falando e a outra repetindo. Este é o manifesto do caos. E aí ela vai dizer o que está acontecendo, tá? Então tem o espelho mágico, houve a invocação, a Mulher Escarlate apareceu, e o que aconteceu depois daquilo? Olha o que a Lady Gaga está falando. A senhora está diante de mim, the mistress, a senhora do caos. Quem que é? Babylon. Quem que é Babylon? A Mulher Escarlate, ok? Quem conhece um pouquinho o rito de Babylon, de Jack Parsons e Ron Hubbard, sabe o que eu estou falando, beleza? Então, olha só, a senhora está diante de mim, diz a Lady Gaga. Olhos arregalados e cheios de ira, ou seja, a mulher está irada, está chateada. A sua bengala, ela segura na sua mão direita. No pé esquerdo, ela tem um gesso, ok? No pé esquerdo, ela tem um gesso. Cuidado, diz ela. O caos no seu coração nunca cessará. Olha que interessante, né? A própria Mulher Escarlate está falando para ela, olha, você está querendo coisas que o preço é o caos. A sua vida nunca vai ter paz. Você vai estar em caos constante. A Mulher de Vermelho diz para Lady Gaga, o caos no seu coração nunca cessará, até encontrar outra forma de aproveitar o que você procura. O seu tom assombroso, a sua fala inquieta, a música na sua boca, as suas unhas a ranger e a sua vida interior são como uma tempestade, barulhentas, né? Ela está mostrando ali que a senhora do caos é caótica mesmo, né? Então, em toda a sua glória, começamos nós duas a dançar. Ou seja, tem o espelho e aí aparece a senhora do caos, ela começa a conversar com a senhora do caos e a senhora do caos fala para ela, cuidado, esse jogo é perigoso. Ela fala, mas eu quero. E aí o que acontece? Elas começam a dançar juntas. Quando elas começam a dançar juntas, olha o que acontece no texto. A minha cabeça rola para trás, meu peito explode e a minha mão começa a se encurvar e ter cãibras, ok? Deixa eu perguntar para você que está acordado e não está dormindo,
O que significa isso? Na hora que ela falou para a Senhora do Caos, eu quero dançar com você, vamos dançar? E ela fala, na hora que eu fui dançar com a Senhora do Caos, a cabeça rolou para trás, meu peito explodiu, minha mão começou a ranger. O que é isso? Você sabe o que é isso, né? E aí, o que acontece? Ela entrou numa aliança com a Senhora do Caos. Quando ela entra nessa aliança com a Senhora do Caos, ela diz, não conhecer a paz é o grande pesadelo de todos nós. Acordar e sentir-se inquieto numa casa sem paredes. Depois devo cantar ou encantar, encantamento, e construir as paredes para embalar o meu próprio espaço. E o meu próprio som fará crescer a fortaleza de um lar apagado, tá? E aí, olha agora. Ela e eu encontraremos uma forma de viver como gêmeas a duelar. Mas eu saberei se no final a Senhora do Caos ganhar, ok? Então o que acontece? Elas começam a dançar e elas viram gêmeas, elas ficam unidas, elas estão agora em simbiose. O que significa isso? Ela usar o espelho mágico, chamar a Senhora do Caos, dançar com a Senhora do Caos, cabeça e para trás e agora ela falar que as duas estão conectadas. O que significa isso? Agora elas estão conectadas, ou seja, agora a Senhora do Caos está habitando dentro dela. Está morando dentro dela, ok? Isso é o início do show, assim que começa o show. Por isso que eu falei para vocês, ó, um portal será aberto. Que portal? Um portal de comunicação com outras dimensões. Porque ela, o que ela está fazendo no show? Ela está puxando para dentro do Brasil a Senhora do Caos. Quem falou isso? Ela. Foi ela que falou, não fui eu, tá? No show, ela começa tirando a Senhora do Caos de dentro do espelho e trazendo a Senhora do Caos para dentro do palco. Tanto que a Lady Gaga, em vários momentos, ela representa a Senhora do Caos com uma muleta na mão direita e um gesso na perna esquerda. Ela faz a representação da Senhora do Caos, por isso que ela anda toda, né, toda torta, toda quebrada, porque ali é a Senhora do Caos. Então, o que ela está trazendo? Tá? Abriu-se um portal de onde para onde? De dimensões espirituais para o Brasil. E o que está sendo trazido para cá? A Senhora do Caos. Para trazer o quê? Para trazer caos. Para trazer caos. Ok? Simples assim. Agora eu pergunto para você, o Brasil é um país que precisa de mais caos? O que vai acontecer com o Brasil se tiver mais caos no Brasil? Será que a situação da segurança urbana já não está complicada demais? Será que o país precisa de mais caos? Ok? Agora, a pergunta que fica é, para que trazer caos para o Brasil? Porque existe um decreto espiritual cristão sobre o Brasil. Qual que é o decreto espiritual cristão sobre o Brasil? Qual é o destino da nação brasileira que foi decretado aí por homens e mulheres de Deus? Diz aí para mim, se você sabe. Qual é a missão espiritual que dizem que tem no Brasil? O Brasil será, né? Será o quê? Tem gente que falou avivamento. O decreto que existe sobre o Brasil não é avivamento apenas. É que o Brasil será um celeiro de missionários. É que o Brasil é o local onde vai treinar e enviar cristãos para mandar a mensagem cristã para o planeta. Então, o que significa isso? Para atrapalhar esse projeto de o Brasil ser o celeiro dos missionários, o local do avivamento global, precisa trazer um caos em cima disso. Como assim trazer um caos? Trazer um caos sobre as igrejas, trazer um caos sobre o cristão, fazer com que o cristão não creia na Bíblia, não conheça a Bíblia, não viva a Bíblia, não vive em santidade, não leia a Bíblia, não ore, não seja o bom manejador da palavra. É isso que foi profetizado sobre o Brasil. Eu fico preocupado, porque eu já vejo as igrejas brasileiras completamente caóticas. Completamente caóticas, né? Já vejo as igrejas brasileiras assim... A galera pensa em tudo, menos em batalha espiritual, né? A galera pensa em tudo, menos em céu, inferno, salvação, perdição, né? Curar demônio. Tem tudo na igreja. Tem lanche, montanha-russa, tem coreografia, tem programação neurolinguística, tem performance teatral, tem tudo, né? Só não tem expulsão de demônios e a cura dos enfermos, né? E a batalha propriamente dita. Então, se você traz e profetiza mais caos sobre o Brasil, e principalmente sobre as igrejas, é preocupante. Do jeito que as igrejas estão, sem proteção espiritual, do jeito que as igrejas estão sem colete à prova de bala espiritual, né? Quando puxa isso, entra.
tá? Então, complicado. Agora, meus amigos, você já entendeu o espelho mágico e você já entendeu como é que começa essa história toda aí. Agora, você precisa descobrir a relação entre Marina Abramović e a Lady Gaga para você entender realmente o que está em jogo, tá? Então, lembrando aqui, vamos fazer o seguinte, já dá para a gente estabelecer nossa meta de likes hoje, tá? Nós temos 10 mil pessoas que estão assistindo e não deram like. Vocês acreditam nisso? 10 mil pessoas. Se você está gostando dessa aula, se essa aula foi esclarecedora para você, a gente vai estabelecer nossa meta de likes agora. O que significa a gente estabelecer a nossa meta de likes agora? Significa que para eu continuar essa aula, eu vou contar com a sua participação, tá? Rede social é participação, então vamos participar. A gente precisa... Eu vou colocar uma meta legal, uma meta justa. Nós estamos com 17.500 pessoas assistindo ao vivo. A gente precisa de, então, 15 mil likes. Se eu conseguir 15 mil likes, que é 2 mil a menos do que tem de gente assistindo, eu vou continuar essa aula, tá? A gente está precisando aí de uns 5.700 likes, tá? Então, primeiro, para tudo e clica no like, ok? O like é um dedinho assim, ó, que fica embaixo do vídeo, tá? Então você fala, pô, Daniel, eu tô aqui e não estou vendo esse dedinho, né, o like. O que você faz? Fecha o bate-papo, vai aparecer o like, você clica no like, beleza? Então, para 17 mil pessoas darem 15 mil likes, é mole, 2 mil não vão precisar dar, mas você precisa fazer isso rápido. Acelera no like, enquanto eu vou agradecer quem tá dando apoio ao canal, tá? Para eu continuar essa aula aqui e falar o que eu ia falar só lá na Arca, eu preciso desses 5 mil likes, tá bom? Porque é a nossa via de mão dupla aqui. Eu tô te dando uma aula, você dá um likezinho, beleza? Enquanto aqui eu dou uma moral, tá? Vai dando like aí enquanto eu vou agradecer aqui o pessoal que tá oferecendo apoio ao canal. Já agradeço a todo mundo que tá assistindo, sejam bem-vindos, né? Espero que vocês estejam gostando aí da reflexão. Faça a sua própria pesquisa, corre atrás depois, né, ver se é isso mesmo. Aqui não é dogma, aqui é meramente uma aula, né? Então, Igor Almeida, muito obrigado, nosso amigo aí. Tamizinha acha que esses rituais feitos com ofertas em lugares secretos pode ser mesmo rituais assim, correr no show como uma oferenda da alma? Sim, as pessoas que estão ali entregando a sua energia estão participando desse ritual, né? E a gente não pode esquecer que, infelizmente, horas antes de começar o show, sumiu uma pessoa no mar, né? O que foi muito triste e estranho. Rafaela, o que você acha? Abrir um portal para o hipocampo, né? Um ser espiritual marítimo que vai atacar a mente dos cristãos, querendo trazer problemas emocionais ou até evento climático. Faz muito sentido, Rafaela. Faz muito sentido o que você falou. Irian Henley, muito obrigado também pelo apoio. GPT do Léo, chegou a ler aquele livro The New Golden Age of Chaos? Cara, não li ainda, mas eu creio que eu já comprei o livro, tá? O que achou dele? Acho que vale a pena comprar? Eu já comprei, só não chegou ainda. Obrigado, tá? GPT do Léo. Michele Cunha, não, Daniel, não vai fazer sozinho, que o Senhor nos direcione. Amém. Tô conclamando aqui uma ajuda, né? Cristãos acordem, não tem como fazer um trabalho desse sozinho, tá? Simone falando que nosso Deus não dorme, oremos, amém. Fernando Garcia, ótimo conteúdo. É mal deixar as crianças assistirem filmes da Disney, por exemplo. Tem uma filha de 2 anos, ela gosta bastante dos filmes das princesas. Eu acho que vale você estar junto, orientando, mostrando, né? Pesquise as coisas que tem de mensagens subliminares nos filmes e já vai dando um ensinamento. Assim eu tenho feito com os meus filhos desde pequenos. Hoje eles já sabem identificar os símbolos, as imagens, as informações que não são legais dentro dos filmes. Então vai assistindo junto, vai mostrando, né? Vai participando junto, que eu acho que é mais legal. Então, a caminho do céu, Daniel, jogo Minecraft para ir para o Nether, né, que é o inferno, é feito um portal num bloco de obsidiana. Coincidência eles terem criado assim? Não apenas a obsidiana, mas a pederneira, ok? Tem a obsidiana e tem a pederneira, que é um tipo de pedra fundamental dentro disso. Então, no filme e no jogo Minecraft, quando os caras falam de pederneira e obsidiana como portais para o submundo, tá na cara que esses malucos manjam muito, tá? E vocês sabem quem são os construtores, né? Minecraft é o quê? Construção. Quem são os construtores, né? Que constroem os palácios, os prédios. Então fica a dica pra você. Jorge David, Shadow Sound, trazer possessão pro show igual The Weeknd. Exatamente isso. Deixa eu ver aqui agora, porque eu acho que apareceram alguns apoios depois.
Faltam 3.000 likes ainda, hein? Para vocês é moleza, que tem uma multidão aí, é mais fácil, né? Acelera no like. Semente da Bíblia. Daniel, primeiramente gratificante assistir sempre, acompanhe, em breve estarei na arca, após o final da live posso fazer... Então, Semente da Bíblia. Eu já tenho um canal de cortes, tá? Então, quem quiser assistir os meus cortes, vai lá, Corte Daniel Lopes Oficial. Beleza? Se você não segue ainda o nosso canal de corte, siga. É muito bom até para vocês compartilharem aí os meus conteúdos ali separados por tema, né? Por tópicos, fica mais fácil, tá? Cristiano Araújo, muito obrigado. Professor, ensina sobre egrégora, por favor. Então, egrégora significa quando várias pessoas se unem para mentalizar uma mesma coisa, elas entregam a sua energia para que isso venha à tona, né? Então, a egrégora é um grupo de pessoas unindo a sua mente e a sua energia para lançar uma coisa para o mundo real, entendeu? É claro que um show desse é uma egrégora, tá? Meus amigos, 12.400 likes, tá? A gente precisa ainda de 2.500 likes, né? 12.500 mais 2.500 likes. Então, acelera no like enquanto eu vou tomando uma aguinha aqui, agradecendo quem tá dando apoio, ó. Rezende Max, muito obrigado aí pelo apoio. Valeu, Rezende Max. É uma alegria, né, poder contar com o apoio de vocês. Vai dando like aí, galera. Leonardo Moreto, muito obrigado pelo apoio. Daniel, curioso é que hoje a música pop é completamente das trevas, né? E o rock não, né? É inverter um pouquinho, né? Apesar de que tem uns rockzinhos bem estranhos, né? Não sei se vocês já ouviram falar em Kim Drácula, né? Kim Drácula é uma banda de rock aí que pode ser sinistra pra caramba, né? Paulo, Daniel, você poderia dar uma aula na Arca para os pais, mostrando como você educou seus filhos em relação a desenhos e filmes infantis? Podemos fazer sim, excelente sugestão, tá? Carlos Gaspar, muito obrigado pelo apoio. Deixa eu ver como é que a gente está de like. A gente está com praticamente 13.000 likes, faltam só 2.000. 2.000 para vocês é mole, tá? Dá o like aí. Eu quero lembrar vocês, enquanto você dá o like, já que você está demorando um pouquinho, tá? Vou dar alguns avisos. Na minha livraria, a gente tem vários livros fundamentais para você entender o que está rolando. E a gente está com a promoção especial de maio. Vocês acreditam que tem livros com até 80% de desconto? Deixa eu pedir para o meu pessoal da equipe para colocar os links para vocês. Ó, o meu livro A Jogada Final, ele está com nada mais nada menos do que 51% de desconto, tá? Meus livros estão com desconto incrível. A Jornada do Leitor, 51% de desconto. A Beira do Abismo, 51% de desconto. 90 Segundos para o Apocalipse, 51% de desconto. A Jogada Final, que é o mais novo, 51% de desconto. Esses livros aqui, os maiores, custam R$ 95,00, estão saindo por R$ 46,00. Esse aqui é a Jornada do Leitor, que eu escrevi, porque todo mundo fica falando, Daniel, como é que é o seu método de estudo? Eu escrevi um livro sobre isso. Esse aqui, meus amigos, custa R$ 57,00, está saindo por R$ 27,00 a Jornada do Leitor. Dependendo da sua compra, tá? Uma compra de R$ 80,00 no estado de São Paulo já te dá frete grátis, e uma compra de R$ 150,00 na maioria dos estados do Sul e Sudeste já vão te garantir ali o frete grátis, tá? Então, promoção imperdível na livraria Daniel Lopes. E Ara Bock, muito obrigado pelo apoio, valeu pela força, tá? Meus amigos, vocês sabiam que Lady Gaga é uma artista, mas ao mesmo tempo ela é uma maga? Ela é uma maga. Por quê? Porque Lady Gaga foi treinada por uma mulher que é maga e é artista, tá? O Chicker tá lendo aí, ó, assistiu o Mistério de Silver Lake, filme tenso sobre a indústria da música. Valeu, Chicker. Então, você precisa entender que algumas dessas figuras da indústria do entretenimento, eles são artistas e são magos ao mesmo tempo. Por que a Lady Gaga é assim? Porque ela foi treinada por uma mulher que é assim, tá? Carlos, sou consultor, tenho percebido muitos irmãos desmotivados devido à ausência de conhecimentos verdadeiros. Obrigado pelo apoio. Valeu, Carlos. Deus te abençoe. Então, eu gostaria de falar rapidinho com vocês aqui, se a gente conseguir os 15.000 likes, está faltando 1.400 ainda, explicar para vocês um pouquinho dessa foto aqui da Lady Gaga novinha com a Marina Abramovic, tá? O que ela foi fazer nessa foto? Você quer saber o que aconteceu nesse evento? Você quer saber o que elas fizeram nesse evento? Qual é o propósito, a finalidade? Vocês percebam que está todo mundo de branco, só elas duas estão com roupas escuras? Você acha que é por acaso? Não. O que elas foram fazer nesse evento, tá? Deixa eu te mostrar outra foto aqui, ó. Nesse mesmo evento,
o que que a... Deixa eu até mexer um pouco aqui na foto para não comprometer. O que que a Lady Gaga está fazendo aqui nesse evento com a Marina Abramovic? Onde é esse evento? O que que elas estavam fazendo? Tá? Para eu explicar isso aqui, a gente vai ter que ter os 15 mil likes, beleza? Você quer saber qual foi o treinamento, a iniciação dela, da Lady Gaga? Quem iniciou? Por que que iniciou? Para que que iniciou? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? Ok? O que que aconteceu aqui nesse evento, nesse dia? Olha o semblante da Lady Gaga como é que tá. Olha o semblante dela. Ok? O que está acontecendo? O que ela fez aqui nesse dia? Desse evento? Nesse lugar. O lugar é fundamental. Ok? Para eu explicar isso aí, a gente precisa dos 15 mil likes. Faltam 900 ainda. 800, tá? Então, meus amigos, o mundo espiritual, ele não para. O mundo espiritual não para. E a igreja também não pode parar. Então hoje, enquanto você está dando like, eu quero te convidar a você ser um cristão ativo. Eu quero te convidar a você ser um cristão que trabalha. Você ser um cristão atento. Jesus fala, fica tranquilo que está tudo certo. Jesus nunca falou isso. Jesus fala, vigiar e orar incessantemente, porque o inimigo está ao derredor rugindo como leão procurando a quem tragar. A Bíblia chega a falar que existem espíritos que só saem com jejum e oração. Então um cristão que não lê a Bíblia, não vive a Bíblia, não ensina a Bíblia, não jejua, não ora, não está engajado nessa batalha espiritual, ele está neutralizado, ok? Vamos fazer o seguinte então, a gente já está com 14.670 likes. Quando chega perto assim, eu sei que vai bater, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a palhinha da arca agora, tá? Então preste atenção. Neste momento, vou falar bem claro e bem solene, porque tem gente que... Ué, mas eu não sabia que tinha começado a palhinha da arca. Tá começando agora, tá? Quero agradecer meu amigo Alvarez, que tá aí também. Ó, precisamos despertar os cristãos para levantarem como rei sacerdote e decretar bênção, né? Panco aí, o mais perturbador disso tudo é que esse tipo de ritual em produções musicais, seus shows atraem milhões de pessoas que são utilizados para adorar, entregar a sua própria energia e participar, exato. Então preste atenção. Agora, nesse horário, nessa segunda-feira, decreto o início da palhinha, beleza? Comecei a palhinha agora. Irmãos, aperte os 600 que agora a gente vai falar sobre coisas curiosas, tá? Vamos falar sobre coisas estranhas, para dizer o mínimo, tá? Então, vamos lá. Em abril de 2025, a capa da revista Economist já trouxe uma imagem impactante do presidente Donald, com a frase The Age of Chaos, né? A Era do Caos. Eu mostrei para vocês, tá? Então tá tudo na cara. Beleza? Evocando aí um período de instabilidade global, de transformação cultural. Essa narrativa vai muito em linha com o que a Marina Abramovic, essa artista mega, Make America Great Again, o que essa artista tem falado, tá? Que ela falou que o presidente Donald é um mago da mais alta ordem, porque a missão dele é instaurar o caos. Ela já tinha falado isso em 2017, a Marina Abramovic. No meio disso tudo, a Lady Gaga começa uma turnê chamada Mayhem, que significa caos, né? E ela mergulha nessa simbologia toda da magia, né? Evocando esses arquétipos aí da mulher escarlate do Crowley, a ideia de grande obra, a ideia de Era de Horus, o conceito de Moonchild, tudo isso aí profundamente enraizado na filosofia ocultista do Crowley e nas práticas de Jack Parsons, que invocaram a mulher escarlate, a mulher de vermelho, que se materializou na forma de uma pessoa chamada Marjorie Cameron, tá? Isso tudo aí forma um grande mosaico entre política, arte e esoterismo. E eu gostaria de te convidar para uma reflexão breve, eu só vou poder continuar isso dentro da arca, uma breve reflexão sobre como essas conexões estão trabalhando para transformar a sociedade contemporânea, tá? Então, essa capa da Economist de 12 de abril, né, com a frase, cristaliza um momento ali de quê? De ruptura. O caos é uma ruptura, tá? A escolha da palavra caos não é por acaso. Ela sugere um estado de desordem que precede uma ordem nova, tá? Então, o conceito central de instaurar o caos para instaurar uma ordem nova é fundamental em várias tradições esotéricas. A Marina Abramovic, em várias das suas reflexões públicas,
lá na Arca eu vou colocar os links desses vídeos onde ela fala isso, ela descreveu o presidente Donald como um mago da mais alta ordem, quem lê que entenda, e que vai funcionar como um catalisador de forças caóticas, tá? Marina Abramović, na condição de boa leitora e boa entendedora que ela diz que o presidente Donald é alguém cuja presença desestabiliza sistemas políticos e sociais, tá? E para quem conhece a abordagem performática espiritual, né, da Marina Abramović, né, ela fala até sobre um almoço espiritual, se é que você sabe o que significa isso. O caos não é apenas destrutivo, mas é também um portal para a transformação. Essa visão de Marina Abramović sobre o caos e a visão de Marina Abramović sobre a função do presidente Donald na sua segunda gestão alinha-se muito com a visão de Crowley sobre a Era de Horus, tá? A gente sabe que Crowley foi o maior bruxo da história, controverso, ocultista e britânico, que proclamou no início do século XX a chegada dessa Era de Horus, né? Que era uma nova fase da humanidade, marcada pelo quê? Pela destruição das velhas estruturas, né, apresentadas na Era de Osíris, e pela ascensão do indivíduo soberano guiado pela verdadeira vontade, tá? No livro da lei, The Book of the Law, de 2004, ele descreveu Horus como uma força de sangue e força cega, né, um arquétipo poderoso que derruba as instituições para abrir caminho para o novo. E essa imagem do presidente Donald como agente do caos mostra essa energia de Horus, né, desafiando as normas e polarizando a sociedade. Vamos agora, então, para Lady Gaga. Preste muita atenção. Essa imagem que eu mostrei para vocês, ou essa iniciação que eu mostrei para vocês, o que está em jogo ali é a Marina Abramović. Ela tem uma propriedade lá em Nova York, que é uma propriedade que é muito próxima de um local onde o Crowley fazia as suas invocações, ok? Então Marina Abramović, ela tem uma casa em Nova York, perto da ilha onde Crowley fazia suas invocações lá em Nova York. E ela construiu uma casa que se você olha de cima, a casa é no formato de um pentagrama, ok? Aquele evento que eu mostrei para vocês na foto aconteceu nessa casa da Marina Abramović. Essa casa, eu não tenho uma foto superior dela, mas se você olha essa casa de cima, ela é uma estrela de 5 pontas, ok? E é nessa casa onde ela convida algumas artistas para iniciar essas artistas nesse tipo de visão, nesse tipo de interpretação. Perfeito? Então, meus amigos, naquela ocasião, a Lady Gaga, ela participou desse evento, né, que foi um evento ali muito categórico, e nesse evento, o que ela fez? Ela aprendeu com a Marina Abramović a desconstruir a sua própria identidade e reconstruir essa identidade a partir do contato com a Mulher Escarlate, ok? Essa que foi a grande ideia. Então, nesse encontro, a Lady Gaga nunca mais foi a mesma pessoa. A partir desse encontro, Lady Gaga deixou de ser uma mera jovem querendo ser famosa. Ela passa a ser uma mulher que ganha um novo destino e uma mulher que ganha ali uma nova finalidade, tá? E ganha um novo propósito. E você vai entender isso tudo aqui agora, que é um negócio ali que envolve toda uma desconstrução do seu eu e uma reconstrução da sua identidade. Exatamente o que ela está fazendo no início do show. Aquilo que Lady Gaga está fazendo no início do show agora, no último sábado, dia 4 de maio, ela é uma representação mais expandida e teatralizada daquilo que ela já havia feito muitos anos atrás na casa da Marina Abramović,
Marina Abramović é a mentora, tanto artística quanto espiritual, de Lady Gaga. Lembrando que Marina Abramović, ela começa como uma artista e depois ela se transforma numa espécie de maga e artista ao mesmo tempo, tá? Que mistura essas duas coisas ali. Então, meus amigos, como é que foi essa ideia toda? A gente sabe que a casa da Marina Abramović, essa casa que eu mostrei para vocês, né? Nesse formato de uma estrela de 5 pontas, é um símbolo das tradições ocultas lá, que remonta, por exemplo, aos mistérios de Pitágoras, né? Porque a estrela de 5 pontas para Pitágoras representava proporções divinas, a geometria sagrada e o modelo hermético do tanto acima quanto abaixo, né? Para os pitagóricos, que era um grupo também espiritual, era um sinal de reconhecimento ali da perfeição cósmica. E aí, grupos hoje espirituais adotaram essa estrela aí como uma ferramenta para mediar as forças espirituais. Esse é o formato da casa da Marina Abramović. E a Marina Abramović, portanto, ela tem um método Abramović, tá? O que significa o método Abramović? Significa aprimorar capacidades físicas e mentais de artistas performáticos. Então, nessa ocasião, na casa de Marina Abramović, Lady Gaga ela se submeteu ao método Abramović, ou seja, um exercício de desconstrução da própria personalidade para aprimorar capacidades físicas e mentais de artistas performáticos. Só que a ideia de uma arte performática se assemelha muito à ideia de um ritual, porque o ritual também é uma arte performática, tá? Então o que acontece? Nesse ritual, no método Abramović, nos arredores daquela casa, a Lady Gaga ela foi vendada e ela foi deixada por 3 horas numa floresta, tá? No meio ali dos mosquitos e tudo e tal. E Marina Abramović falou, Lady Gaga é uma aluna muito obstinada, né? Destacando ali que ela estava altamente comprometida com esses exercícios, né? Que tinha que abandonar o celular, andar no meio da floresta vendada, seguindo só a sua intuição, né? E aí, essa experiência que ali é passada como se fosse uma experiência artística, reflete muito as iniciações nos grupos mais fechados, tá? Então, essa provação que a Marina Abramović faz às suas pupilas passar é descrita ali como uma espécie de jornada do herói, aquela do Joseph Campbell, né? E se alinha muito com aquele processo alquímico da ego death, ou seja, da morte do ego, tá? Morte do ego e renascimento, que é um tema que reaparece muito no show. O show é todo isso. É o ritual da Marina Abramović, do método Abramović, de você matar o seu ego e renascer numa personalidade nova, ok? Você pode ver isso em toda a simbologia que ela usou no show de ontem, né? Pra gente analisar esse show com calma, a gente teria que ter uma profundidade muito grande de tempo, a gente teria que ter muito tempo e a gente teria que entrar em coisas assim altamente grotescas, o que não tem como ser feito aqui abertamente. Mas é possível fazer isso lá na Arca. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, Daniel Lopes, eu tenho uma limitação nesse estudo. Por que eu tenho uma limitação? Porque, apesar da minha bisavó, Odete, ter sido da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, apesar da minha mãe ter sido batizada na Ordem Rosa Cruz, apesar de eu ter muitos tios e primos que são maçons, eu nunca participei de uma sociedade secreta, eu nunca participei de um grupo secreto. E sabe o que eu vou fazer para você hoje? Eu vou romper essa limitação. Aí você fala, como é que você vai fazer isso, Daniel? Hoje eu vou trazer uma pessoa para explicar para vocês de dentro para fora isso. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa que já foi participante desses grupos esotéricos e aprendeu o que é ensinado do lado de lá, para poder trazer para vocês uma interpretação ainda mais profunda disso tudo que aconteceu nesse último sábado, ok? Então, meus amigos, eu separei para vocês hoje uma conversa que realmente
vai romper a boca do balão, ok? Essa conversa, essa pessoa, eu vou trazer para você agora lá na Arca. Se você quer ouvir essa pessoa explicando com mais profundidade como é que acontece isso tudo, como é que essas celebridades entram nesse tipo de jogada, como é que essas pessoas fazem essas coisas, como é que isso funciona, eu vou te contar essa história toda, ou essa pessoa vai te contar essa história toda lá na Arca nesse momento, ok? Então, meus amigos, se você quer ouvir essa história de uma pessoa que foi lá dentro e quer te explicar como é que isso acontece, você está convidado a vir para a Arca agora, nesse momento. Perfeito? Aí você fala assim, Daniel, como é que faz para assinar a Arca? Cara, é muito simples, tá? Para assinar a Arca é só você clicar no link que está fixo aí no topo do chat e você tem um link aí que eu vou colocar para você de novo aqui no chat do YouTube, tá? Muito simples. Inclusive, hoje eu tô te dando 24% para você fazer a assinatura da Arca à vista, da anuidade à vista. Perfeito? Então, meus amigos, o link para você assinar a Arca tá no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo do vídeo, tá fixo no primeiro comentário embaixo do vídeo e também está na Arca, aí na descrição do meu perfil. Beleza? Então, queridos, eu tenho uma limitação para te revelar essas coisas, mas quem já esteve lá dentro tem muito mais capacidade de te revelar. E hoje a gente vai ter uma aula inacreditável sobre isso, tá? Ele vai te explicar o que realmente estava acontecendo ali naquele show de sábado, tá bom? Inclusive, eu gostaria de perguntar se tem alguns alunos na Arca aí, porque se tiver aluno na Arca, eu gostaria que você falasse o que você está achando da Arca, para quem não está lá dentro ainda, ter uma noção de como é que é, tá? A Aline Chaves já está falando, ó, a Arca foi minha melhor aquisição, tá? Então, Thaís Gumeiro, na Arca o local propício para esses assuntos importantes. Arqueiro presente, o Cláudios, tá? Obrigado. Imagino que vai ter de informação lá na Arca, corram para lá. Muito obrigado aí, valeu. Quem que falou isso foi Rogério Parasmo, muito obrigado. GTA Designer está perguntando se a Arca mantém os vídeos gravados. Sim, desde que a Arca foi criada no dia 17 de outubro de 2023, tá tudo lá, tá? A Mari Emily Magalhães falando que a Arca é o melhor investimento que ela já fez. Ana Frevi, Arca é disruptiva. Vinícius Cardoso vem para a Arca. Evandro Messias, a Arca é importantíssima. Rubia Rocha, arqueira aqui, a Arca é um abrir de olhos espirituais. Felipe Garcia, conteúdo muito bom, muito conteúdo de ouro, valeu. A Arca abriu os meus olhos desde 2023, disse a Thaís Gumiero. A Arca é muito boa e vai abrir os seus olhos espirituais. Kenny Andrade, valeu. Jéssica Rafaine, abriram os meus olhos demais, falamos abertamente lá na Arca, valeu. Cláudia Fez, sou da Arca esclarecedora, no 2º ano já da Arca, valeu pela força. Matheus Teixeira, Arca é um divisor de águas, o tempo está fechando, é necessário que não pereçamos por falta de conhecimento, entrem na Arca, glória a Deus. Então, meus amigos, hoje eu tô te dando R$ 198 de desconto para você entrar na Arca e hoje eu vou trazer um cara que conheceu isso tudo lá dentro e agora ele vai te falar o que é isso que foi feito no sábado, tá bom? Então venha para a Arca agora. Pedro Paulo falando, a Arca é bênção pura, glória a Deus. Anne Janaína Brava, a Arca foi minha melhor decisão. A Arca salva conhecimento num dilúvio de falta de saber, disse o Paulo Waller. É isso. Então hoje estou te dando de presente, tá? Hoje você vai ter 2 bônus. 24% de desconto, que equivale a R$ 198. Eu estou trazendo uma conversa especial a gente vai ter uma conversa incrível com uma pessoa que participou lá dentro e agora está revelando tudo para vocês. Se você quiser, é simples. É só clicar no chat que está aqui embaixo, né? A Tainox ama a Arca porque abriu os meus olhos. Valeu, muito obrigado. É só clicar no link que está aí no chat, que está aqui embaixo do vídeo, que é o primeiro comentário do vídeo, tá? A descrição do vídeo. Tá na descrição aqui do meu perfil no Instagram também. Então, meus amigos, hoje é um dos dias mais empolgantes que eu já fiz na Arca, porque hoje eu vou trazer alguém de dentro aí para falar com vocês, ok? Meus amigos, vamos lá para a Arca agora então. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Bora para a Arca que hoje o bicho vai pegar, hein? Um abraço, galera, Deus abençoe vocês, valeu!